Qual organela que mais cai na prova do Enem? Pois bem, levantando dados, levantando materiais de recorrência e também modelos de questão, nós conseguimos chegar a uma conclusão muito básica. A organela que mais cai no Enem é a mitocôndria. Pois bem, nós sabemos que biologia celular é um dos conteúdos que acaba caindo de forma recorrente. Ele faz parte do top 3 conteúdos de recorrência do Enem. Junto com ecologia, fisiologia, nós temos aí a parte de biologia celular. Dentro da biologia celular, nós temos a parte de citologia, que é justamente o estudo da anatomia da célula, ou seja, as suas organelas e suas funções. Quando a gente olha para as organelas que mais caem, aquela que tem o maior número de questões recorrentes na prova é a mitocôndria. E aí a gente precisa anexar uma outra esfera aqui dentro desse conteúdo. Por quê? Nós sabemos que a parte de organelas, ele não vai envolver mitocôndria somente relacionado com o objetivo celular, mas também dentro de um spin-off, né? Dentro de um assunto à parte que está diretamente conectado com a biologia celular, que é a parte de metabolismo energético, que é um viés da biologia que vai estudar um parâmetro, um processo, etapas e assim por diante da própria biologia celular. Pegou a ideia? Pegou a referência do spin-off? Então coloca aqui embaixo o hashtag mitocôndria e spin-off de célula, para eu saber que você está comigo e pegou a referência, você que está ligado na cultura pop, beleza? Então olha só, qual organela que mais cai no Enem? A gente já conseguiu mapear isso. Então vamos já tomar nota disso aqui, ó. A parte do que mais cai é a parte de mitocôndria, beleza? Então a mitocôndria sai ganhando aqui. Mitocôndria tá no papo. A mitocôndria ela pode aparecer relacionada com dois viés. O primeiro viés é dentro da função associada ao estudo da célula e sua anatomia, que nós conhecemos como citologia. Beleza? Como citologia. Por diversas vezes a gente já viu a abordagem desse conteúdo dentro de citologia utilizando a mitocôndria, por exemplo. Descreve ali uma função de obtenção de energia, de fabricação de ATP e assim por diante, manter a célula viva. Quem é a organela responsável por isso? Mitocôndria aparece lá. Já o outro viés que está diretamente associado com as mitocôndrias é justamente a exploração da parte fisiológica, ou seja, não vou botar nem da função, mas sim do funcionamento. Olha só, o funcionamento é o principal ponto aqui, e ele vai estar associado àquela parte de metabolismo, beleza? Então, metabolismo vai ser a associação que nós temos aqui dentro desse contexto. Pegou a referência? Então, eu posso esperar questões dentro do Enem, tanto trabalhando a parte de função, quanto a parte de funcionamento, tá certo? Que é ali envolvido com o metabolismo. Então vamos lá, quando a gente fala da mitocôndria, em termos de funções, em termos de anatomia das estruturas celulares, o que é que nós podemos lembrar? Nós podemos lembrar, em primeira instância, que a mitocôndria ela vai embasar a teoria endossimbiótica, aquela teoria que vai dizer que provavelmente procariotos que tinham um metabolismo aeróbio ou um metabolismo ali fotossintetizante acabaram sendo englobados por células em processos de quê? Em processo de formação de membranas internas, que seriam aí os primórdios dos eucariotos. Por algum motivo, essa associação mutualística se estabeleceu, aquela célula em processo de compartimentalização acabou não digerindo esse procarioto, né? E acabou estabelecendo uma relação mutualística com ele, fazendo com que ele fornecesse ali o material nutritivo, né, essa energia, e a célula fornecia abrigo. Isso se estabeleceu de tal forma que proporcionou uma simbiose, que é uma relação mutualística tão profunda que eu não consigo mais desassociar os dois indivíduos. Beleza? Então, dentro desse viés, a gente consegue resgatar algumas características que estão associadas a talvez esse processo de endossimbiose, que seria ali a presença de uma membrana dupla, tá certo? As mitocôndrias apresentam uma membrana dupla, elas têm uma membrana interna e uma membrana externa, tá? A membrana interna ela é muito parecida com o arcabouço das membranas de procariotos e a externa muito parecida com o arcabouço da membrana plasmática. Olha só, pegou a referência? Já pegou a ideia, né? O segundo ponto é que a mitocôndria ela apresenta
ribossomos próprios, reforçando aí a ideia, mais uma vez, de que ela era um organismo de vida livre, ok? Então a gente tem esse reforço. Além dos ribossomos próprios, nós vamos ter aí também um DNA mitocondrial, material genético. E tudo isso faz com que ela tenha aí a capacidade de autoduplicação. Então ela consegue se autoduplicar no interior da célula, ok? Então são algumas características que reforçam aí a teoria da endossimbiose. Então, estruturalmente, uma mitocôndria seria basicamente assim. Então, nós conseguimos ainda delimitar essa membrana mais externa e conseguimos delimitar uma membrana mais interna. Esta membrana, por sua vez, ela apresenta reentrâncias específicas que favorecem os processos que nela ocorrem, tranquilo? E aí a gente consegue delimitar 3 ambientes, utilizando a mitocôndria como referência. Nós temos um ambiente externo, nós temos a matriz mitocondrial, que é o interior dela, e nós temos aí também o espaço intermembranas, que é justamente esse terceiro espaço, tá? Então, funcionalmente, estruturalmente, anatomicamente, é assim que uma mitocôndria funciona. Já quando a gente vai para o ponto de vista funcional, ok? Então, quando eu falo do funcionamento, o funcionamento da mitocôndria, nós temos aí que ela tem uma função básica muito conhecida por todos, que é exatamente o quê? Ser a responsável pelo processo de respiração celular, beleza? Uma vez que ela vai ter esse fundamento, nós precisamos puxar as etapas da respiração celular que estarão associadas com a mitocôndria. Mais especificamente, nós teremos 2 etapas envolvidas com a estrutura da mitocôndria. A etapa número 2, que é ninguém mais, ninguém menos do que o ciclo de Krebs, ok? E a etapa número 3, que consiste em uma etapa acoplada. Eu tenho 2 subetapas funcionando aí ao mesmo tempo, que é a cadeia respiratória, que é o trânsito e o fluxo de elétrons ali no final da respiração celular, e eu tenho a fosforilação oxidativa, que é justamente o processo de formação do ATP, tá bom? Então a fosforilação oxidativa é exatamente esse processo, tá? Ah, professor, e a primeira etapa? A primeira etapa, ela não acontece no interior da mitocôndria. O que nós estamos falando aqui é da etapa da glicólise. E essa etapa, ela ocorre no ambiente externo, ela ocorre no citoplasma, no citosol da célula, tá? Então, nesse estágio, a gente teria uma etapa pré-mitocondrial e aí o produto desta etapa é o que vai estar entrando no ciclo de Krebs, que já ocorre ali dentro da matriz mitocondrial. Beleza? Então, em termos funcionais, essa é a participação da mitocôndria. Então, quando a gente olha para as questões que o Enem muitas vezes vem abordando, ela vem dentro dos parâmetros de estrutura e de entender essa função de respiração celular dentro da célula e também nos vieses, quando ela vem de forma mais aprofundada, e olha que tem trazido questões mais difíceis na prova, são essas questões relacionadas com o funcionamento. Explorando essas 3 etapas, explorando esse viés de produção do ATP e como eles mantêm a célula energeticamente ativa, tá bom? Então, você fica aí com a organela que mais cai no Enem, a mitocôndria. E eu quero deixar um presente para você, beleza? Eu vou deixar aqui embaixo um link para você resgatar 15 dias gratuitos da minha plataforma de biologia. Então você pode sair desse vídeo e já assistir o meu módulo específico de metabolismo energético, onde eu falo tudo sobre mitocôndria e sobre essas etapas da respiração celular. Você pode sair desse vídeo e acabar com todas as suas dúvidas sobre respiração celular. Clica nesse link aí, resgata o seu acesso, não precisa passar cartão nem nada, é só botar teu nome lá e resgatar e depois você me agradece por esse auxílio na sua preparação, tranquilo? Eu fico por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu!